Estamos de volta, meu povo. Vamos continuando aqui com nossa aulinha de Química. Deixa eu ver meu pessoal de Campo Largo, Oeiras, Paulistano e São Pedro. Vamos para cima, pessoal. Vamos fazer mais questões. Vamos fixar esse conteúdo na nossa mente. Hoje vai ficar grudado, tá bom? Olha o que essa questão está dizendo. Um cilindro a um gás sob pressão de 5 atm. Vamos marcar. Em um cilindro, ó, o cilindro 1 aqui, ó, tem um gás sob pressão de 5 atm. A uma temperatura T. Show. Em outro cilindro, opa! Duas situações diferentes. Ó. Em outro cilindro, de mesma capacidade, quer dizer, os dois cilindros têm o mesmo volume, há um outro gás com a pressão de 40 atm e também com a temperatura T. Beleza? Em relação ao primeiro cilindro, no segundo, o número de moléculas é... Pessoal, quando a questão fala relação, é que ela quer que você faça uma divisão, uma razão. Razão é dividir a situação 1 sobre a situação 2. E ele diz, ó, a relação do primeiro com o segundo quer dizer, ele quer saber, para você fazer a divisão do cilindro 1 sobre o cilindro 2. Mas antes disso, vamos botar o seguinte aqui, ó. No primeiro cilindro, tá? E no segundo. Aí acontecem situações diferentes. Vamos anotar aqui. No primeiro, a pressão é de 5 atm na temperatura P. Eu sei que é PV é igual a nRT. A pressão é 5, o volume tanto do cilindro 1 como 2 são iguais, vou chamar de V. Número de mols é o que a gente quer saber. R é a constante dos gases e a temperatura é T. Só que aqui, como são gases diferentes, eu vou chamar de N1, tá? Porque um gás é diferente do outro, então em pressões diferentes, não é a mesma condição, vamos chamar de N1. Já no segundo cilindro, ó, PV nRT, a pressão é 40, o volume é igual ao do outro cilindro, mas o número de mols é diferente, é um gás diferente em condições diferentes, mas o R e a temperatura são iguais. Tá? Então, nós temos aqui, ó, os dois cilindros nas duas situações. Aqui no cilindro 1 e aqui no cilindro 2. A única coisa que eu fiz foi substituir as informações que eu tinha na fórmula do PV-nRT. Professor, por que você está usando essa fórmula agora e não a P1V1 igual a P2V2 ou as outras duas? Por que você está usando a equação de Clapeyron? É porque a questão falou em número de moléculas. Quando ela fala em número de moléculas, ela está citando um mol. E a equação dos gases, onde a gente tem o número de mols para poder calcular, é o PV-nRT, tá? Já que eu já fiz as duas situações, agora é só fazer, ó, o cilindro 1, o primeiro cilindro, dividido pelo segundo. Não é a relação que ele quer? Então a gente vai colocar, ó, 5 vezes V é igual a N1 RT sobre 40 vezes V é igual a N2 RT. A questão quer saber a relação do N2 em relação ao N1. Bom, aqui está facinho porque eu posso cortar volume com volume porque são iguais. A constante são iguais e a temperatura dos dois é T. Cortei todo mundo, ó. Cancelando todo mundo, ó como é que ficou? 5 sobre 40 é igual a N1 sobre N2. 5 sobre 40 dava para ter cortado também, ó. Eita, por que eu não cortei? 5 sobre 40, meu povo, é a mesma coisa de 1 sobre 8. Tá? A gente já fez, ó. Já simplificamos aí. Já que simplificamos, cruz, credo, vai ficar o quê?
que N2 é igual a 8 vezes N1. Então, quando a gente relaciona a situação 1 com a situação 2, ela é 8 vezes maior. Viu como é simples? Tranquilinho? Só fizemos um cancelamento aí bem bonitinho. Tranquilo demais. Essa questão e a próxima, pessoal, eu vou fazer e vou dar um tempozinho para vocês anotarem o raciocínio dela, tá? Porque são questões que têm um raciocínio bem interessante. E esse tipo de raciocínio diferente é bom a gente ter resoluções no caderno, tá bom? Então eu vou dar o tempo para anotar essa, aí eu vou fazer a quinta e vou dar um tempo para vocês também, tá bom? Então vamos lá, 2 minutinhos. Então vamos seguindo? Viram como o raciocínio é tranquilo? Simplesinho? E aí, pessoal de Campo Largo, Oeiras, Paulistana, São Pedro, Jamir e Carlos Antônio, o pessoal de casa, pegaram a ideia? Vamos fazer mais uma. Ó. Questão 5. Questãozinha da FUVEST. Diz assim, ó. Um gás X é formado apenas de nitrogênio e oxigênio. Beleza. Tanto que nas alternativas você pode ver que só tem nitrogênio e oxigênio. Para determinar sua fórmula molecular, comparou-se esse gás com o metano. Metano, CH4, com gás X. Show. Verificou-se que volumes iguais... Opa, isso daqui é importante demais, ó. Volumes iguais do gás X e metano nas mesmas condições de temperatura e pressão. O que é isso aí, menino? Hipótese de Avogadro. Pessoal, quando você tem dois gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão, os dois vão ter o mesmo número de mols. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Você tem aqui o gás X, tá? Aí aqui tu tem o metano, CH4, em 2 balões, certo? Como a questão deu as massas aqui, ó, eu vou dar o valor. A massa molar do metano é 16 gramas por mol. Você quer encontrar a massa molar do X, certo? A questão está dizendo que eles têm as mesmas condições de volume, temperatura e pressão. Quer dizer, o número de mols de X é igual ao número de mols de metano, que é o que diz a hipótese de Avogadro. Quando gases diferentes estão sobre as mesmas condições de temperatura, volume e pressão, o número de mols dos dois são iguais. Porém,
Os dois têm massas diferentes. Lembre-se que eu já falei isso, ó. As massas são diferentes. Tanto que a questão colocou aqui, ó. O X é 0,88. O metano, 0,32 gramas. Bom, eu não tenho condições de calcular o X, mas eu tenho condições de calcular o número de mols do metano. Por quê? O que é o número de mols de uma substância? É a massa dela dividido por sua massa molar. E eu tenho a massa de metano 0,32 e a massa molar do metano que é 16. Então é só substituir na fórmula. Ó. Se o número de mols é a massa sobre a massa molar, é só eu fazer 0,32 dividido por 16. Esse valor, quando eu dividir 0,32 por 16, o número de mols do metano vai ser igual a 0,02 mols. Tá? Então, encontrei o número de mols do metano. E o que é que a questão me diz? Se os dois são iguais, o número de mols dos dois serão iguais também. Ó. Olha aqui. Ó. O número de mols do X é igual ao número de mols do metano. E o número de mols do metano é igual a 0,02 mols. Então, todos os dois têm o mesmo número de mols. Show demais. Sim, professor. E agora o que é que eu faço? Se eu achei o número de mols? Bom, os dois não têm o mesmo número de mols? Então, agora, você vai fazer o cálculo para o X. O número de mols de X é igual a massa de X sobre a massa molar de X. Eu não sei a massa molar, que não é o que eu estou procurando, não é a massa molar. Quando eu inverto aqui, ó, a massa molar vai ser a massa sobre o número de mols de X. A massa a questão me deu 0,88. O número de mols eu descobri, 0,02. Quando eu divido aí, a massa molar vai dar 44 gramas por mol. Então, a substância do X é aquela que a alternativa tem a massa de 44 gramas por mol. Quando você calcular a massa molar de todo mundo aí, a única substância que tem a massa molar de 44 gramas por mol é o N2O. Porque a massa do nitrogênio é 14. Quando você fizer 14 vezes 2, vai dar 28. E 28 mais 16 vai dar 44. Por isso que a resposta é letra B. Certo? Professor, como é que eu vou descobrir as massas molares? Ó, questão deu aqui. Ó. Massa molar do nitrogênio 14. Massa molar do oxigênio 16. Como é que eu calculo? É só você ver o número de átomos que tem na molécula e multiplicar pela massa e depois somar todo mundo. Tá bom? Então a resposta ficou letra B. Viu como é um raciocínio tranquilinho, facinho? Só que tem que lembrar da hipótese de Avogadro. Isso é uma outra questão que eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, que eu quero vocês com esse raciocínio dela. Aí nas demais, pessoal, pra gente não perder muita dinâmica, eu não vou dar muito tempo não, tá bom? Eu vou ficar respondendo, eu vou fazendo devagarzinho para vocês anotarem. Essas duas é porque são raciocínios diferentes e eu quero que vocês tenham essas referências no caderno, tá bom? 2 minutinhos.
Então, meu povo, vamos fazer umas questõezinhas aqui. Eu coloquei em sequência algumas questões que envolvem isotérmica, depois eu botei umas que envolvem isobárica e outras que envolvem isovolumétrica e também a equação de Clapeyron, tá bom? Algumas eu vou botar na plataforma para vocês tentarem fazer, outras eu vou fazer aqui agora com vocês. Nesse caso aqui, olha, a sexta questão diz assim: um recipiente contém 27, um recipiente a 27 graus contém 60 litros de um certo gás, sob a pressão de 1 atm. A pressão exercida por essa mesma massa a 27, opa, mesma temperatura, então nós temos o quê? P1V1 igual a P2V2. Quem é a pressão inicial? A questão já me deu aqui, ó, 1 atm. O volume, 60. A pressão final eu quero saber. E o volume está aqui, ó, final, 15 litros. Como está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 60 dividido por 15 vai dar 4 atm. Olha o que foi que aconteceu aqui. O volume... Oxe, foi apagar, ó. Eita, meu Jesus do céu, ó. É que o ícone tá bem pequenininho aqui, meu povo. Foi mal, deixa eu escrever ligeirinho aqui de novo. Eu apertei e foi não apagar tudo, meu Deus. O volume 60. A pressão que ele quer saber. O volume 15. Então fica P2. 60 dividido por 15 vai dar 4. Então olha aqui, ó. P2 é igual a 4 atm. Resposta letra E. Por quê? Observe que o volume reduziu 4 vezes. A pressão aumentou 4 vezes. Por quê? São inversamente proporcionais. Tá? Como eu observei que as temperaturas são as mesmas, foi só jogar na isotérmica. Bom? Vamos seguindo. Olha essa daqui. Questão de número 7. O gás carbônico produzido na reação de um comprimido efervescente com água foi seco e recolhido à pressão de 1 atm. Opa! Pressão de 1 atm a uma temperatura de 300 Kelvin, ocupando um volume de 4 litros. Se a temperatura for a mesma, mesma temperatura, P1V1, P2V2. Fosse recolhido a uma pressão de 2 atm, qual volume ocuparia? Então, meu povo, ó, a pressão inicial é 1 atm e o volume 4 litros, como a gente observou ali, marcando na questão. A pressão final, 2 atm. Então, qual será o volume? Só simplificar, meu povo, ó. 4 por 2 vai dar exatamente 2 litros, letra A. Umas questõezinhas mais simples, mais para a gente já ir pegando a ideia, pegando a manha de como aplica a fórmula. Viu como é facinho? Nada de outro mundo aqui? Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Essa daqui já tem um raciocíniozinho, ó, o que ela está dizendo? Na respiração normal de um adulto, num minuto são inalados 4 litros de ar, medidos a 27 graus e 1 atm de pressão. Um mergulhador a 43 metros debaixo do nível do mar, aonde a temperatura é 27 e a pressão de 5 atm, receberá a mesma massa de oxigênio se inalar. Como lá no fundo do mar aumentou a pressão, então o volume vai ter que ser menor. Tá? Quando você aumenta a pressão, o volume diminui e vice-versa. Nesse caso, P1, V1 é igual a P2 vezes V2, tá bom? Qual a pressão inicial? A pressão inicial é de 1 atm, o volume inicial de 4 litros. Já a pressão final no mergulhador é de 5 atm e o volume é o que eu quero saber. Jogando para o outro lado, 5 vai dividir no 4, então 4 quintos. Meu povo, quando você dividir, é a mesma coisa de 0,8
litros. Letra D. Show? A pressão aumenta, o volume diminui. Porque são inversamente proporcionais. Não esqueçam desse fato aqui na questão de número 8. Tá? Deixa eu fazer essa 9 aqui. Questão legalzinha. Olha o detalhe dela aqui, ó. Diz assim, ó. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta 1 atm. Com relação à pressão atmosférica, sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como gás ideal, quando o mergulhador tiver a 30 metros de profundidade? Em primeiro lugar, vamos lembrar que você está aqui, ó, o nível do mar. Nós já temos 1 atm da pressão atmosférica, certo? Já é 1 atm. Aí a cada 10 metros que tu desce, aumenta mais 1. Só que o mergulhador desceu até 30 metros. Tá? Tá aqui o bonequinho aqui, ó, todo bonitinho. Tá lá mergulhando. Se a cada 10 metros aumenta mais 1 atm, ó, 1 atm aqui, 1 atm aqui também, e 1 atm aqui. Quando você somar tudo, a pressão lá embaixo, ó, que vai ser P2, vai ser de 4 atm, tá? A pressão lá embaixo vai ser de 4 atm. Beleza? Então como é que fica? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. A pressão inicial é 1 atm e o volume é 1 litro. Já a pressão final é 4 atms. E o volume é o que a gente quer saber. Então vamos chamar de V2. Então vezes V2. V2 vai ficar igual a 1 quarto, que é a mesma coisa de 0,25 litros. Que 0,25 litros são 250 ml, letra D. Essa daqui tá sussa. Facinho demais. Viu como é tranquilinha? Show de bola? Essa daí eu vou deixar vocês anotarem, que eu quero que vocês anotem o desenhozinho do raciocíniozinho ali, ó. De a cada 10 metros, aumentar 1 atm na pressão, tá bom? Yara, minha filha, dá 2 minutinhos com os meninos.
Voltando, olha a questão 10 aqui. Ela diz assim: uma bolha de ar se forma no fundo de um lago que a pressão é de 2 atm. A essa pressão, a bolha tem um volume de 3,6 centímetros cúbicos. Que volume terá essa bolha quando subir à superfície, no qual a pressão é de 684 milímetros de mercúrio, admitindo-se que a massa contida, temperatura constante, P1V1 igual a P2 vezes V2, tá? Um detalhe é que repare que tem uma pressão que está em atm e outra em milímetros de mercúrio. Tem que transformar uma das duas, tá? Não pode usar unidades diferentes. Vamos transformar para um atm. Um atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, 684 milímetros de mercúrio são quantos atms? A famosa regra de 3x. Quando você calcular aqui, x vai ficar igual a 0,9 atm. Então, nós já temos aqui a pressão final, tá? Porque a inicial é 2,2. Se a pressão diminuiu, a gente já sabe que o volume vai aumentar. Como o volume está em centímetro cúbico, não se preocupe. Centímetro cúbico é igual a ml. Então, o resultado final você pode botar ou em centímetro cúbico ou em ml, não tem problema nenhum. Então, substituindo fica pressão inicial, 2,2, volume inicial, 3,6. Aí vai ficar igual a 0,9, que é a pressão final, vezes o volume. Então, quando multiplicar 2,2 por 3,6, vai ficar igual a 7,92. Como o 0,9 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Dividindo aqui, você vai encontrar um volume de 8,8 centímetros cúbicos, ou também 8,8 ml. Tá? Olha aqui. Nós encontramos o volume final no caso dessa questão. Cuidado, viu? Quando mudar a unidade, temos que converter para outra, tá? Temos que deixar as unidades iguais. Não podemos deixar as unidades diferentes. Questão legalzinha. Olha aqui a 11. Essa 11 é boa. Ela diz assim, ó. 2 balões A e B estão ligados por um tubo de volume desprezível. Então vamos lá. Um balão A está ligado a um balão B. Tá aqui o tubo, beleza. Munido de uma torneira. Bom, tem aqui a torneira aqui. Torneira aqui, pronto. O balão A tem um volume de 400 ml. E o balão B, 600 ml. Só que no balão B, não tem nada, tá no vácuo. Tá? Não tem nenhum gás aqui dentro. Já o balão A tem gás hélio. Então, gente, quando isso acontece, se tu não tem gás em um lado e só tem gás do outro, quando você abrir a torneira, esse gás vai se espalhar, tá? Então, o volume final vai ser o quê, ó? O volume final vai ser exatamente 400 mais 600 ml, que vai dar 1000 ml. Resumindo, 1 litro. Por que eu fiz isso? Porque no início tu só tinha 400 ml, porque o balão estava fechado. Quando você abre a torneira, ele vai se espalhar para o outro balão, que vai ter o quê? 600 ml, mas está no vácuo. Então o volume final do recipiente vai ficar de 1000 ml. Mantendo-se a temperatura constante, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, nós vamos ter o seguinte. A torneira é aberta e a pressão final do sistema atinge um valor de 600 milímetros de mercúrio. Tá? Ele pega e diz, qual deve ser a pressão inicial? Bom, isso daqui, gente, ó, 600 milímetros é a pressão final. Aqui é P2, tá bom?
Então vamos substituir. Quem é P1? A pressão inicial é que ele quer saber. O volume inicial está aqui, ó, 400 ml, que é o hélio quando estava no balão A. Quando abre a torneira, nós vamos ter uma nova pressão, que vai ser 600 milímetros de mercúrio. Vezes o volume final, que vai ser 1000 ml. Tranquilinho? Já vamos cortar um zerinho logo aqui, ó. Facilitar a nossa vida aqui. Tchau. Aí nós vamos ter aqui 4P1 vai ser igual a 6.000. Quando dividir 6.000 por 4, 6.000 por 4 vai dar 1.500 milímetros de mercúrio. Olha aí, ó. Sussa demais. Facinho, facinho. Viram aí como é tranquilo? Nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente peguei o volume final e considerei ali, ó, somando os dois balões. Beleza? Tranquilo? Show? Tranquilinho? Eu vou fazer o seguinte. Raciocínio interessante, raciocínio com balões. Tempo para esse menino anotarem. Vamos lá, minha amiga Yara. Tchu. Estamos de volta, vamos fazer mais, ó, a questão de número 12. Diz assim: um recipiente com capacidade de 100 litros contém um gás a 27 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até a temperatura de 87. Gente, opa, a temperatura mudou, mas a pressão está constante. Então, ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Vamos tomar cuidado com as temperaturas, porque nós não vamos utilizar em graus Celsius, tá certo? No caso, ó, a T1, que é 27 graus, quando passar para Kelvin, vai ficar 300, tá bom? 300 Kelvin. T2 está a 87 graus. Quando você somar com 273, vai ficar 360 Kelvin. São esses valores que nós vamos aplicar aqui na fórmula, tá? Como o volume inicial é de 100 litros, então fica 100 sobre 300 é igual a V2
sobre 360. Uma maneira bem rapidinho de encontrar aqui, ó. Ó, cortou 0 com 0. Aí vai ficar como? Que 3V2 é igual a 360. Dividindo 360 por 3, a resposta vai dar 120 litros. Letra D. Viu como é que a gente vai fazer? Só leia a questão, vê os detalhes para ver qual fórmula você vai aplicar dos gases ideais, tá bom? Vamos fazer mais uma. Ó, a questão 13. Certa quantidade de gás oxigênio ocupa um volume de 25 litros a 47 graus Celsius e 2 atm de pressão. Qual será a nova temperatura, ele quer saber T2, que deveremos aquecer a uma mesma quantidade de gás a 2 atm, ó? A pressão se manteve, então é uma isobárica, certo? Lembrando que a temperatura 1 está em graus Celsius, ó, 47 graus Celsius, que em Kelvin vai ficar igual a 320, que é esse valor que nós vamos utilizar, tá bom? Sempre em Kelvin. O volume 1 está aqui, ó, 25 litros, e o volume 2, 62,5 litros. Agora vamos substituir. V1, 25. Quem é T1? 320. V2, 62,5. T2 a gente quer saber, tá? Aí vai ficar como? 25T2 é igual a 320 vezes 62,5, que vai dar 20 mil. 20 mil dividido por 25 vai dar 800 kelvins, letra C. Show? Tranquilinho? Viu como é força demais? Aplicação direta de fórmula. Ó, vou fazer mais uma. Essa próxima aqui é legal. Observem aqui, ela diz assim, ó. No diagrama abaixo, P vezes T, uma certa quantidade de gás ideal evolui do estado inicial A para o B. Qual a razão VA sobre VB entre os volumes iniciais e final do gás? Bom, como você pode ver, ele saiu de A para B e a pressão não mudou. Opa, a pressão é constante. Então, VA sobre TA é igual a VB sobre TB. Eu estou chamando de B, pessoal, porque a questão já nos deu a situação inicial como A e a situação final como B, tá bom? Por isso que eu não usei nem 1 e nem 2. Ok? Se você observar, na situação A, a temperatura é TA. Então, ó, TA é igual a TA. No próprio gráfico B, a temperatura B é o quê? O TB é igual a 2 TA. Opa! Então, como é que a gente vai fazer o raciocínio aqui? Nós vamos calcular o volume na situação A com a situação B, substituindo os dados. Ó, VA, a gente não sabe, TA é TA. VB a gente também não sabe, mas sabemos que TB é 2 vezes TA. O que a questão quer é a razão entre VA e VB. Uma coisa certa, ó. Eu já posso cortar bem aqui TA com TA. Como ele quer VA sobre VB, é só fazer um cruz credozinho aqui, ó. Aí como é que fica? VA sobre VB vai ficar 1 sobre 2. Para ficar mais claro, essa brincadeira, eu vou fazer o seguinte, eu não vou cancelar agora não. Eu vou fazer logo o cruz credo, certo? Fazendo logo o cruz credo fica como? VA sobre VB é igual a TA sobre 2TA. Aí aqui, ó, corta TA com TA,
Então, VA sobre VB é igual a 1 meio. Então, a relação entre VA e VB é 1 dividido por 2. Viu como o cálculozinho é simples? Tranquilinho demais? Raciocínio sem dor de cabeça nenhuma. Só na manha. Aí, gente, ó, nesse tipo de questão, como foi que eu descobri que é uma isobárica? Se você olhar para o gráfico, ele está dizendo que está saindo da situação A, aqui, ó, ele está saindo daqui para cá. Repare que durante todo esse percurso, ó, a pressão não muda. Então, se a pressão não muda, isso aqui é uma isobárica. E em uma isobárica, a pressão é constante, então volume e temperatura são diretamente proporcionais. Observe que o volume A para o B aumenta 2 vezes. Então o volume B vai ser o quê? 2 vezes VA. Se você dobra a temperatura, você dobra o volume. Então a relação entre VA e VB vai ficar de 1 sobre 2. Tá bom? Quer dizer, VB é 2 vezes VA. Viu como é tranquilinho? Como é facinho demais? Bom, pessoal, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês. Espero que tenham entendido muito bem, anotado o máximo de informação possível. Desejar uma ótima noite para todos vocês e até mais, gente. Tchau!